Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje a gente inicia o reino protista. Vou falar de um dos representantes, que são as algas. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem no capítulo 4, começa na página 58, tá? E se organizem aí com marca-texto e tudo. Lembre-se que na videoaula a dinâmica é diferente, você pode usar o pause para anotar alguma informação que eu falar. Você pode voltar caso não tenha entendido alguma coisa. Então, aproveite aí essa ferramenta que é nova para as nossas aulas, né? Então, o reino protista, ele vai englobar dois seres muito diferentes, protozoários e algas. Algas, fungos e os vegetais eram todos considerados do reino plant. Mas após alguns avanços nas pesquisas, novas tecnologias, muito estudo, esses três grupos, esses três grupos acabaram sendo separados, pois os estudiosos perceberam que eles apresentavam algumas características bem diferentes. Então, foi criado o reino para os fungos, o reino fungi, as algas foram colocadas no reino protista e as plantas vegetais continuaram no reino plant. As algas, com a aparência, né, delas, confunde os alunos, porque elas lembram plantas. Qual é dos motivos dela ter sido separada do reino das plantas? Elas fazem fotossíntese como as plantas. Por que elas foram separadas, então? Lembra que a gente estudou as características dos seres vivos e que a gente viu que eles têm organização celular e que alguns seres vivos vão se organizar, suas células vão se unir, vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos vão formar sistemas, um organismo. As algas não formam tecidos. Então, essa é uma das características delas terem sido separadas. Apesar da aparência de tecido organizado, elas não formam tecidos. Então, elas foram separadas aí, um dos motivos. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo do livro de uma de uma alga pluricelular macroscópica, ou seja, a gente consegue vê-la a olho nu, essa aí que parece planta mesmo, tá? Num aquário aí, ok? Um aquário bem grande, né? Quais são as características das algas? Agora a gente começou a estudar os seres eucariontes. Lembra o que é eucarionte? Possui carioteca, núcleo definido. A gente tinha estudado o reino Monera, onde as bactérias eram procariontes, não possuíam um núcleo definido, delimitado. Podem ser as algas uni ou pluricelulares, tá? Elas são autotróficas, tá? Tem clorofila, esse pigmento necessário para fazer fotossíntese, mas também possui outros pigmentos. Faltou um S aí, né? Possuem outros, aqui, ó, outros pigmentos. E elas possuírem outros pigmentos, guarda essa informação aí, que vai ser importante na hora que a gente for falar da classificação das algas, tá? Elas são, em sua maioria, aquática, tá? Mas nós vamos ter representantes que vivem em locais terrestres úmidos, tá? São dependentes de água do mesmo jeito, mas vivem em associação ou vivem em ambientes terrestres úmidos. A reprodução, na sua maior parte, é assexuada, tá? Não envolve gametas, mas algumas também vão realizar reprodução sexuada. São produtores no mar, no rio, nos ambientes aquáticos, elas são base da cadeia alimentar. São produtores, são quem faz fotossíntese, tá? Lembra da cadeia alimentar lá do sexto ano, que os consumidores primários se alimentavam dos produtores,
os consumidores secundários dos primários e assim por diante. Então, elas são a base. Lembra que se a gente afetar a base da cadeia alimentar, a gente começa a afetar a cadeia alimentar inteira. É uma informação muito, muito importante. Toda hora tem que dar um pausezinho aqui nesse vídeo, porque passa um caminhão, faz um barulho, o cachorro late. Lembre-se que a gente está gravando todo esse material de maneira amadora, sem um estúdio, né? Para as aulas ficarem 100% mesmo. Mas uma informação importante sobre as algas é que elas são responsáveis por cerca de 70% de todo o oxigênio do planeta Terra, certo? Então, todo mundo que respira depende das algas, tá? Não existe nenhum ser aqui que não vai depender. Aí a gente vai para a classificação. Eu usei o próprio livro de vocês, então vocês podem ir marcando aí, começa na página 60. A gente fala como elas são classificadas. Lembra que eu falei para guardar informação que elas têm, além da clorofila para fazer fotossíntese, outros pigmentos? Então, uma maneira, além de delas serem agrupadas conforme suas características, uma das maneiras que a gente vai gravar os filos aí das algas é quanto à sua coloração, que depende do pigmento que ela tem, certo? Então, vamos ao primeiro aí, diatomáceas. As diatomáceas são encontradas principalmente nos mares, mas também tem nos rios, ou na água salobra, que é aquela mistura de rio, né, de água doce com o mar, certo? Elas fazem parte do fitoplâncton, aquela base da cadeia alimentar dos mares e dos rios, né? Os produtores. Elas são os seres vivos mais abundantes do oceano. Então, diatomáceas, se eu perguntasse assim, qual o ser vivo que mais tem no mar? Peixe? Não, diatomáceas, certo? São algas de modo geral. Quais? Diatomáceas. Elas fazem reprodução assexuada, são responsáveis pelas maiores taxas do oxigênio liberado no planeta, certinho? E as dinoflageladas? As dinoflageladas são encontradas em água salgada e água doce, tá? Algumas em água doce. Maior parte também em água salgada. Elas têm uma parede grossa, né? Uma parede celular, né? Como as plantas têm. E possui 2 flagelos, tá? O que é flagelo? É como se fosse um rabinho que ela vai rodopiando, fazendo movimentos rotativos para se locomover. Reproduzem também, principalmente pela reprodução assexuada, sem gametas. Além da clorofila, tem um pigmento vermelho, chamado um pigmento vermelho, que vai dar a elas o nome de pirrófitas, tá? E aqui elas são responsáveis por um fenômeno conhecido como maré vermelha, que eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu falar de problemas ecológicos, problemas ambientais que as algas podem causar. Presta atenção, eu falei que as pirrófitas têm um pigmento vermelho, são responsáveis pela maré vermelha, né? Aqui eu vou ter as algas vermelhas, não são as pirrófitas, são as rodófitas. A maior parte do pigmento dela é vermelho, aí ela ganha esse nome. Mas ela é responsável pelo fenômeno lá ambiental, ecológico, desastre ambiental, maré vermelha? Não. Quem é da maré vermelha? Pirrófitas. Certinho? Beleza. As rodófitas, elas são pluricelulares, tá? Sua maior parte pluricelular, ou seja, a gente consegue vê-las. Tem as microscópicas, mas tem as macroscópicas. Vive principalmente em água salgada, algumas em água doce. Apresenta celulose, que é um componente que tem nas plantas. Lembra que a gente faz papel com a celulose das plantas? Então, aqui a gente vai ter essa característica em comum com as plantas. Faz reprodução assexuada, mas também faz a reprodução sexuada, tá certo? São chamadas de algas vermelhas pelo seu pigmento vermelho. Clorófitas. Maior parte do pigmento das clorófitas é a clorofila. Então, elas são chamadas, a cor que ela apresenta, né, é verde, elas são chamadas de algas verdes.
são uni ou pluricelulares, vivem nos mares e na água doce, mas também algumas vai viver em ambientes terrestres úmidos, tá? Essas que vivem nesses ambientes terrestres úmidos, elas vão se associar geralmente a fungos, fazendo uma relação que a gente aprendeu lá no 6º ano de mutualismo, quem lembra? Nessa relação, uma depende da outra para sobreviver. Algas vai fornecer matéria orgânica para o fungo, quando ela faz fotossíntese, ela fornece matéria orgânica para o fungo, que se alimenta da matéria orgânica. E o fungo vai fornecer para a alga sais minerais e água, tá certo? Aí, na sequência, eu coloquei quem? Feófitas. Feófitas, elas vivem quase todas no mar. Tem de poucos centímetros a 100 metros de comprimento, tá? Fazem reprodução assexuada e sexuada, depende da espécie. Lembra que a gente está falando do filo. Então, dentro desse filo vão ter espécies diferentes, tá? Apresenta, além da clorofila, um pigmento ou marrom escuro ou verde amarelado. E por isso elas são chamadas de algas pardas, tá bom? E aí tem 2 exemplos, inclusive de uma aí que pode chegar a ter 100 metros de comprimento. Euglenas, tá? Euglenas vivem principalmente em água doce, mas algumas também vivem no mar. Pigmento predominante é a clorofila, então elas são verdes, mas não são chamadas de algas verdes, são euglenas. Sua reprodução é assexuada, certo? Aqui tem uma coisa importante sobre elas. Elas têm momentos que elas vão se comportar como seres heterotróficos. Como assim, professora? Ela não faz fotossíntese? Faz, quando tem luz. Se em determinado momento não está passando luminosidade, ela está num lugar que não tem luminosidade, ela consegue viver um tempo ingerindo nutrientes, certo? Como um ser heterotrófico faz. Mas isso a torna heterotrófica? Não. A regra é que ela é autotrófica, mas ela vai ser considerada com comportamento heterotrófico em determinadas em determinadas situações, ok? As euglenas apresentam 2 flagelos, aquele rabinho que eu falei, para se locomover. E aí tem uma curiosidade aí sobre algas que brilham no escuro, tá? Depois vocês leem aí no livro de vocês, na página 60. Ou pode dar um pause aí e ler agora mesmo. Porque nós vamos passar agora para desequilíbrios ambientais. As algas, elas vão ser, elas marcam se o ambiente está legal, porque ela é totalmente sensível a mudanças do ambiente. Então, se o ambiente está sem poluição, se ele está de boa, as algas é um indicador de qualidade desse ambiente. Quem visitou com a gente o Jardim Botânico, eu mostrei lá os líquens e falei, olha, tá vendo tanto de líquen que essa associação de água com fungo aqui nos troncos das árvores mostra que o ambiente aqui está sem poluição, porque eles não existem em lugares muito poluídos. Aí nós vamos falar de 3 problemas ambientais. O primeiro é esse aí, despigmentação. Como que ele acontece? Às vezes as águas, rios, né? Vai estar muito poluído, devido que algumas empresas jogam lá poluição, né? Esgoto no rio. Essa poluição, né? Faz com que as algas percam a clorofila, que é a sua pigmentação. Ela começa a ser degradada, a clorofila. Não fazendo fotossíntese, elas morrem, né? E aí elas vão afetar a cadeia alimentar. Lembra que elas são base da cadeia alimentar? Numa cadeia alimentar que não tem produtor, vai morrer consumidor primário, depois vai morrer consumidor secundário e assim por diante, certo? Esse é o problema da degradação da fotossíntese das algas. Elas não conseguem fabricar o próprio alimento e morrem, ok? Aí a gente passa para eutrofização. Eutrofização é o fenômeno que a gente fala que um rio pode morrer
Como assim o rio morrer? Um rio é um ecossistema ali que abrange vários seres vivos, não é mesmo? O excesso de matéria orgânica lançado ali no rio por esgoto não tratado, poluição das fábricas mesmo, os agentes químicos e tudo, faz com que as algas, no primeiro momento, se proliferem, se multipliquem muito, muito, comecem a absorver sais, sais minerais e tal ali presente. Essas algas, elas estão ocupando a superfície ali da água, mas elas estão por dentro também do rio. Então, ela prolifera de tal maneira que vai crescendo como se fosse um tapete por cima do rio. Esse tapete vai impedir que a luz do sol penetre, de modo que as algas que estão embaixo morram por falta da fotossíntese. Aí aumenta a decomposição. Lembra? A matéria morta precisa ser decomposta. Fungos e bactérias começar a se proliferar. Com o tempo de tanta decomposição, diminui o oxigênio que está diluído ali. E aí os animais que precisam desse oxigênio vão morrer. E aí é uma catástrofe ambiental, onde não tem, nesse rio que perde o oxigênio diluído ali, é considerado um rio morto. Vamos para a maré vermelha. Lembra que eu falei? Quem faz alga vermelha? Não. Dinoflageladas, pirrófitas. Então, as pirrófitas são responsáveis por esse fenômeno. Ele é um fenômeno natural, ele já acontece de tempos em tempos, mas ele aumenta conforme o lançamento de esgoto no mar, certo? Ele tem como participação de cianobactérias e de diatomáceas, tá? Aqueles outros grupos que a gente falou. Que acontece? Essa pirrófita que tem esse pigmento vermelho, quando multiplica muito em excesso, essa substância ela se torna tóxica, tá? E aumenta a concentração. E essa toxicidade dessa substância pode afetar os animais marinhos, os peixes, os crustáceos, os moluscos. Se a gente comer um desses animais que absorveu esse pigmento, a gente pode morrer, pode se intoxicar. Aí olha aí no livro como é que fica a água. A impressão é que derramou sangue no oceano, né? O que é isso aí? A multiplicação das toxinas das algas. Então, ela proliferou de uma maneira tão absurda que dá essa ideia de mar vermelho, tá? Utilização das algas. Elas podem ser utilizadas em vários... Não, a gente já viu que elas são importantes por 70% do oxigênio. Então, já não discute. Mas elas também são utilizadas na fabricação de cosméticos, de iogurte, de alimento, de adubo, de pasta de dente, de medicamento, tá? De tinta, de sorvete, de gelatina. Então, ela tem uma importante na fabricação de diversos produtos, ok? E com isso, a gente finaliza a nossa aula, ok? Vocês vão fazer os exercícios 1 e 2 da página 63 para concluir se entendeu aí sobre algas. Na próxima aula, eu vou fazer a correção desses exercícios e a correção dos exercícios da página... vou chegar lá... Da página 70, sobre protozoários. Vocês vão ler sobre protozoários, vão fazer esses exercícios servirão de base para a próxima aula, que é sobre protozoário. Então, tá aí para vocês. Dever de casa, 1 e 2 da página 63, 3 e 4 da página 70. Além disso, eu quero que vocês façam um mapa mental para lembrar das algas. Aí, eu coloquei esse endereço aí de um mapa mental que eu encontrei. Vou colocar ele aqui para vocês, mas vocês vão fazer o de vocês de acordo com o nosso livro. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Pode utilizar esse? Pode, mas podem fazer o de vocês também, ok? Um beijo. A professora tá com muita saudade de vocês, de verdade, e espero vê-los em breve, tá bom? Tchau, tchau.